O seu propósito, o seu chamado tem a ver com algo que você já tem e não com algo que você ainda precisa conquistar. E eu decidi gravar esse vídeo porque você sempre me pergunta em alguns comentários sobre como eu sei o meu chamado, como eu sei o meu propósito. E eu fui lembrando de algumas coisas que serviram pra mim e eu gostaria de compartilhar com você. Eu sou a Nath e esse é o Vida na Vida. Aqui juntos a gente caminha para uma jornada de intimidade, profundidade e amizade com Deus. E eu quero que você entenda isso hoje, de uma vez por todas. O seu propósito de vida, o seu chamado, já existe antes mesmo de você nascer. Como assim, Nath? É porque o seu propósito não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. É tudo sobre Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O propósito que a sua vida carrega não está baseado em você, mas está baseado em Deus. E quando você entender que é tudo sobre Ele, vai ficar mais claro para você. Beleza, Nath, mas como eu descubro o meu propósito? O seu propósito tem a ver com dons, talentos, coisas que você faz bem. Desde pequeno tá aí com você e às vezes você nem sabe, você acha que é só uma facilidade ou uma característica boa, mas tá aí bem escondidinho na sua rotina ordinária, no seu cotidiano e muitas vezes você nem percebe. Pensa naquilo que é uma facilidade para você, que você faz bem, ou naquele ímpeto que tem dentro do seu coração, aquilo que a sua mente se inclina, que o seu coração se inclina, aquilo que cativa o seu coração, aquilo que você faz com facilidade. E com isso eu vejo duas opções. O seu propósito pode estar alinhado com um talento, uma facilidade, um dom que você já tem, que é natural para você, ou pode estar alinhado com uma dor, uma ferida, uma falta, uma lacuna, que pode se tornar um testemunho e se tornar um propósito de vida. Sabe aquelas situações que a gente fica tipo, por que eu sou a única pessoa que tô passando por isso? De todas as minhas amigas, eu sou a que mais sofro, ou a minha história é a que mais tem dor, mais tem faltas. Eu passo por tantas coisas que pra mim não faz sentido algum. Com certeza, essa área aí que você tá se perguntando por que aconteceu na sua vida é uma ponte e uma porta do Senhor para te mostrar o seu propósito, o seu chamado. E para isso gerar um testemunho. Deus nunca nos faz passar por um sofrimento ou por uma dor que não tenha um fim, que não tenha uma finalidade. O sofrimento é para gerar algo. E a maioria das vezes é para gerar testemunho e talvez um propósito de vida. Olha para a vida de José. José é o maior exemplo de um cara que teve uma vida miserável, humilhante, passou por muitas dores, muitos sofrimentos e tudo que ele passou foi usado para gerar um propósito de vida. Então, sabe quando você vai entender o seu propósito? Quando você mudar a sua perspectiva e entender que os talentos que você tem, as facilidades, os dons que você tem, é tudo sobre ele. E o sofrimento, a sua história, as suas labutas, é tudo sobre ele, não é sobre você. Isso muda tudo. Quando você pegar o seu talento, a sua facilidade, o seu dom, ou a sua dor, a sua história de vida e aplicar para a glória dele, aí você vai achar o seu propósito de vida. O reino de Deus é sobre plantar em terras férteis. O que acontece é que muitas vezes a gente pega nossos dons, nossos talentos e planta em lugares errados. Ou para trazer retorno financeiro, fama e reconhecimento para nós, ou a gente pega o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa história, e planta em terra de angústia, amargura e ódio, fica cultivando aquilo ali, e aquilo ali não vai resultar em nada. Nós precisamos aplicar tudo o que a gente tem em terra boa, que é aos pés de Jesus, e entender que toda a nossa vida foi feita e conformada para a glória dele. A palavra fala que Deus tem nome para cada estrela. Ele não teria um propósito para sua vida? A palavra também fala que ele sabe os números de cabelo que tem na nossa cabeça, de cada ser humano desse mundo. Ele não teria um propósito para sua vida? Quer que eu te provo biblicamente que o seu chamado, o seu propósito tem a ver com coisas que você já tem? Vamos começar por Pedro. Pedro era o quê? Pescador de peixes. Um dos maiores pescadores da época, referência em pescar peixes. Veio de uma família de pescador. Sustentava a casa, sustentava a família com essa profissão. Quando Jesus chama Pedro, ele passa por um processo de preparação, toma muitas bordoadas de Jesus por ser impetuoso, mas qual é o propósito final de Pedro lá em Atos? Pedro se torna pescador de homens e a pregação de Pedro em Atos faz com que milhares de pessoas se convertam. Era uma coisa que ele já tinha ali no ordinário, era a facilidade dele pescar peixes, era a coisa que ele melhor sabia fazer, que para ele era tipo assim, como se fosse qualquer coisa. Mas foi algo que Deus colocou nele e quando ele apontou isso para a glória de Deus, isso se tornou o chamado e o propósito dele. Moisés, filho de uma família hebraica, foi encontrado no rio pela filha de Faraó e poderia ter vivido uma vida de luxo no reino, como alguém muito importante, muito rico, com muito poder. Mas a linhagem de hebreu corria no sangue dele e a justiça pelo povo hebreu sempre queimou no coração de Moisés.
Mesmo ele estando dentro de um palácio, mesmo ele tendo a melhor vida, sempre teve no sangue dele o sangue hebreu. E ele sendo criado como egípcio, um dia ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele mata esse egípcio. Então, a justiça pelo povo hebreu sempre esteve ali no coração de Moisés, mesmo ele estando num lugar de reinado que ele poderia desfrutar. Sempre teve ali no coração dele uma justiça pelo povo de Deus. Então, o Senhor o chama para poder guiar todo um povo, ser condutor, ser líder do povo de Deus. Mas estava ali, o tempo todo, no sangue dele, esse ímpeto, essa justiça, esse zelo pelo povo do Senhor. E um detalhe para a história de Moisés. Muitas vezes, né, nosso talento, nossa chama tá ali e a gente tem medo de ser chamado. Moisés tinha um zelo, um ímpeto pelo povo hebreu, mas ele tinha um problema na fala. E ele era introspectivo, tinha medo de falar, e Deus o capacitou. Então, se você tem algo aí que queima no seu coração, que você tem facilidade, que você sabe que pode se tornar um chamado, ser aplicado para a glória de Deus, não tenha medo, porque no processo Deus te capacita, assim como capacitou Moisés. Ou levanta pessoas para poder estar com você no seu chamado. Deus levanta um homem para estar junto com Moisés quando ele não conseguisse falar. Para vocês entenderem um nível de é tudo para a glória de Deus, é tudo sobre Deus. E quando você se posiciona para o seu chamado, como é para ele, é sobre ele, ele levanta pessoas, ele te capacita, ele dá sabedoria. Mais um exemplo bíblico, Paulo. Paulo tinha um zelo extremo pela lei, pela palavra do Senhor, pelo judaísmo. Ele era perseguidor da igreja, perseguia cristãos. E quando o Senhor se revela para ele, quando o Senhor fere Paulo, sabe qual vira o chamado, o propósito de Paulo? Um zelo pela igreja, pela noiva do Senhor. Quando Paulo está cumprindo o propósito dele, Paulo declara várias vezes que ele morreria pela igreja. O amor, o zelo que ele tinha pela palavra, pelo judaísmo, pela lei, se torna um amor, um zelo pela noiva do Senhor, a ponto dele, antes ele matava, agora ele morre pela igreja. E agora eu quero trazer para vocês como eu descobri o meu propósito, como eu descobri, como que foi para mim. Desde pequena, eu sempre amei escrever. E a minha mãe me ensinou a amar muito a Bíblia, muito mesmo, eu tenho até guardado aqui. Eu sempre falo com a minha mãe que minha maior gratidão pela vida dela foi ter me feito crescer nos caminhos do Senhor. Essa aqui é a minha maior honra pela vida dela, porque ela cumpriu o maior papel de um pai, que é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E meu lar não era um lar cristão, mas quando eu nasci, a minha mãe começou a ir na igreja, e aí ela me criou nas escolinhas bíblicas. E a minha mãe sempre lia histórias da Bíblia pra mim. Essa aqui é a Bíblia da minha infância, desde que eu era pequenininha. Ela é uma Bíblia toda em desenho e eu era alucinada por essa Bíblia. Desde nova, minha mãe falava que eu andava com ela bem pequenininha, porque eu nasci prematura, eu andava com ela debaixo do braço. E a minha mãe já falava, lá vai a pastora, lá vai a missionária. E ela sempre lia pra mim essas histórias antes de dormir. E esse amor estava sempre no meu coração, um amor pela palavra. E em todas as fases da minha vida, eu tinha uma Bíblia. Eu tive a Bíblia pra minha fase... essa aqui foi minha fase bem pequenininha mesmo, tipo assim, 4, 5 anos. Da minha infância pra minha adolescência, também assim, bem forrado, porque eu amava. Então sempre tive esse amor por Bíblia, tive a minha Bíblia adolescente. Depois eu tive essa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia de mulher, que é uma Bíblia para quando eu tava mais madura. Então eu tive uma Bíblia para cada fase da minha vida, eu tive uma Bíblia. Então eu sempre tive um amor muito grande pela palavra. E eu lia muito desde pequena, eu amo ler, eu amo livros, eu amo histórias. Eu tenho uma estante aqui cheia de livros, que eu sou apaixonada por livros. Então eu sempre li muito. Então eu fui crescendo muito cedo em sabedoria, em leitura bíblica, em relacionamento com Deus, em fundamentação bíblica mesmo. E eu sempre tinha umas sacadas muito... um dom mesmo para sacadas bíblicas, né? Um entendimento maior, um conhecimento, uma revelação. E eu consegui aplicar e trazer vários exemplos. E eu sempre gostei de escrever. Eu tinha muitos diários. Eu tinha diários com Deus, tinha diários pessoais. Eu tinha caderno de pregações desde pequeno, onde eu escrevia as pregações que um dia eu gostaria de fazer. Eu tinha textos com Jesus. Todos os meus celulares têm blocos de notas com textos que eu faço para Deus, ou muitas coisas de escritas. Quando eu era pequena eu me imaginava escrevendo livros, lançando livros, pregando e passando a palavra de Deus. Só que eu achei que isso era só entre eu e Deus, e eu cresci com isso, com esse amor pela palavra, com muita sabedoria, né? Vocês sempre comentam aqui nos vídeos que eu tenho muita sabedoria, e isso não é algo meu, isso é dom de Deus. Só que eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, tímida demais.
Eu já contei aqui pra vocês que eu não falava em público, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, eu já perdi muito ponto em trabalho porque eu não conseguia fazer apresentações em públicos. Então, todo o conhecimento que eu tinha, eu retia pra mim, ficava entre mim e Deus. Tudo que eu escrevia ficava entre mim e Deus. Até que um dia, depois de longos anos de caminhada com o Senhor começou a me chamar pra divulgar tudo que eu já tinha aprendido, pra compartilhar o evangelho. E eu fiquei, Deus, não, só se o Senhor, tipo assim, me transformar. E o Senhor começou a falar comigo que o meu propósito de vida era algo que já estava em mim desde pequeno. Um amor, um zelo pela palavra, uma sabedoria diferente para aplicar, para a leitura da palavra, uma facilidade de compartilhar o evangelho, de trazer de uma forma simples, de uma forma prática. Eu lembro que quando o Senhor me chamou, eu comecei a apresentar as minhas qualidades diante do altar dele. Como eu ensinei vocês, a plantar no lugar que é para a glória de Deus. E eu falei, Deus, eu ofereço a minha mente, as minhas habilidades, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu acho que eu sei, para sua glória. Faça o que o Senhor quiser de mim, já que isso foi algo que o Senhor colocou em mim, faça o que o Senhor quiser. E aquilo que eu não souber fazer, aperfeiçoa. Eu vou passar uma chave para vocês. Tem um capítulo que eu levo para minha vida. Tem uma passagem lá em Daniel. Daniel era um homem muito temente a Deus. E aí em Daniel 1:17 fala assim: Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência da época. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Deus deu essas habilidades para Daniel. E uma coisa que eu sempre oro ao Senhor, eu peço Deus 10 vezes mais de coisas que eu sei que eu não domino bem. Então, eu sabia que eu tinha talentos, eu sabia que eu tinha uma sabedoria maior para leitura e praticidade da palavra e conhecimento e revelação, mas eu tinha dificuldade na fala, eu tinha dificuldade de me comunicar, de me expressar, dificuldade em liderar, em ser uma referência, e era para esse lugar que o Senhor estava me chamando, de aplicar os meus dons e talentos de facilidades em um lugar que eu não tinha tanta facilidade, que era em ser visível. Meu negócio era ficar ali no invisível, onde ninguém me vê. Então, eu comecei a pedir Deus 10 vezes mais. Eu falava com o Senhor, assim como o Senhor deu para Daniel, me dê 10 vezes mais capacidade de comunicação, de liderar, de me comunicar, me dê sabedoria na fala, na comunicação, expande a minha mente. E eu comecei a fazer esse tipo de oração com o Senhor. Como eu falei com vocês, pro lugar onde o Senhor te colocar para exercitar o seu propósito, é Ele que vai te capacitar, mas se coloque nesse lugar de é tudo sobre o Senhor, então eu rendo as minhas capacidades e habilidades ao Senhor. Eu podia muito bem pegar essa capacidade, essa habilidade minha e colocar em algo que é secular e ganhar muito dinheiro com o que eu sei fazer. Igual, não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês, mas eu tenho escrito alguns e-books que em breve eu vou falar pra vocês. Cristãos, eu poderia muito bem pegar e escrever coisas seculares, ganhar dinheiro em cima disso. Sabe, pegar isso e ter um reconhecimento humano, mas eu apliquei isso no reino de Deus. Eu falei, Deus, estão aqui os meus talentos, use como o Senhor quiser. E com o tempo, gente, eu fui me tornando outro. O Senhor começou a desenvolver muito em mim a capacidade de comunicação, de expressão, de interpretação. E começou a me chamar para pregar. E mesmo sendo difícil, eu me coloquei nesse lugar de ser moldada no meu propósito. Até que Deus me chamou para tomar o passo mais difícil, que era para gravar vídeos aqui para vocês. E também para começar a divulgar meus textos que eu tinha escrito há anos lá na plataforma vizinha, no Instagram. Mesmo isso ainda sendo muito difícil para mim, é muito difícil vir aqui todos os dias e gravar, me colocar, né, com a cara a tapa. Mas eu entendi que é tudo sobre Deus, os meios são deles e eu tô plantando no lugar certo, mesmo não sendo uma zona de conforto para mim. E é isso. Identifique em você algo que você faz bem, que é um dom, que é um talento, e aplique isso para a glória de Deus. Ou faça como eu também. Eu já compartilhei com vocês aqui muitas das dores, das dificuldades, dos processos angustiantes que eu passei na minha vida, que eu não entendia até então. Hoje o Senhor usa como testemunho e como cura para muitas pessoas. Então aplique as coisas da sua vida, dom, seja dor, no lugar certo, em terra fértil, e se coloque à disposição para Deus te usar como Ele quiser. E uma dica que eu te dou, porque eu sei que vai ter pessoas que vão falar: mas eu não tenho nada, não tem nada de bom em mim, eu não sei fazer nada de bom com excelência, ou na minha história não tem nenhum marco para eu poder falar sobre isso, ou para eu enxergar que aquilo ali pode se tornar um potencial propósito. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Esse tipo de afirmação é provavelmente de pessoas que não têm um relacionamento íntimo com o Senhor. Não tem como não ter nada em você, não tem como você não ter nenhum tipo de talento e dom. A maioria das vezes, nós afirmamos isso porque nos falta conhecimento de quem Deus é. Sabe por quê? Não tem como a gente conhecer quem a gente é, não tem como conhecer a nossa identidade, o que a gente faz bem, nossos talentos, nossos dons, se a gente não conhece o nosso Criador. Nós somos seres que respiram, que foi feitos, planejados e projetados por um Criador. Cada um de nós tem uma assinatura, uma marca que é exclusiva desse Criador. Mas a gente só conhece essa marca, essa essência, se nós o conhecermos.
Então, ainda que você ache que você não tem, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você começa a conhecer o Espírito que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, e você conhece esse Criador. E a partir do conhecimento desse Criador, você sabe exatamente o que ele projetou em você. Não tem como saber quem nós somos, o que nós fomos chamados para fazer, sobre propósito de vida, sem conhecer a Deus em intimidade. Então, também quer saber o seu propósito? Primeiro, seja íntimo de Deus. À medida que você conhecê-lo, que ele te revelar quem é o Criador, ele vai te revelar o que ele fez para que você fosse criatura dele, quais são os talentos e dons que ele projetou em você. A palavra fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não tem como ser imagem e semelhança dele, não ter nem um pouquinho de habilidade, de dom, de talento que veio dele. Então, se você não está conseguindo identificar em você coisas que podem se tornar um propósito, busque mais ao Senhor. Busque intimidade. Na caminhada de conhecê-lo, você se conhece. Peça também a ajuda do Espírito Santo para ele te mostrar aquilo em você que vem dele, que foi projetado lá antes de você nascer e que pode ser aplicado para a glória de Deus. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, nos siga aqui porque me ajuda muito a continuar gravando. E até o próximo vídeo.